Prefeitura de Monte Belo 2023 arrepio. As atividades lúdicas, estou arrepiando, mais trabalhadas atualmente nas escolas pelos professores são os jogos, estou cansado de saber disso. Os brinquedos e brincadeiras, pois permitem à criança criar e imaginar uma outra coisa, fazer de conta funcionando como um laboratório de aprendizagem, tal. Pode-se afirmar que a ludicidade é uma necessidade no desenvolvimento do aluno, exceto, bora lá, letra A, através da atividade lúdica, o professor fornece ao aluno um ambiente agradável, motivador, planejado e enriquecido, que possibilita a aprendizagem de várias habilidades. Os jogos, brinquedos e brincadeiras na escola apresentam um benefício a toda criança, um desenvolvimento completo do corpo e da mente por inteiro, ponto. Letra C. Desta forma, a criança aprende com mais facilidade e dificilmente irá esquecer o conteúdo que foi passado, guardará em sua memória por muito tempo. D. As atividades lúdicas como ferramentas para o desenvolvimento da criança, na maioria das vezes, não funciona, pois é um incentivo ao aluno levar à construção dos seus conhecimentos na brincadeira, não conseguindo se socializar com seu desenvolvimento e aprendizagem. Tem algumas coisas muito importantes que eu queria falar com vocês aqui. Eu tenho um curso na área da educação. Esse curso se chama O Segredo das Palavras. E eu mostro para os alunos quais as principais palavras que caem na área da educação. E lá tem algumas palavras que eu gostaria de mostrar aqui, ó. A expressão tal, jogo, brincadeira, tal, criança, desenvolvimento, comprimento inteiro. Uma criança aprende com facilidade dificilmente esquecer o conteúdo. Conteúdo é uma palavra que eu falo sobre ela. Guarda em sua memória. Eu falo sobre a palavra memória. Muito tempo. Desenvolvimento da criança, a maioria das vezes, funciona, pois é um incentivo, leva a construção de seus conhecimentos, brincadeira, e conseguir executar uma belezinha. Aí o que acontece? O que eu falo lá para os meus alunos? Eu falo lá, nesse curso, que quando a banca ela prioriza o conteúdo, tem uma tendência negativa a ser ela. Não que o conteúdo seja negativo, mas o conteúdo ele é parte integrante de um processo, e a escola pública hoje ela não é uma escola conteudista. Ela volta mais para a transformação social, né? Então, é uma das palavras que eu falo muito. A outra palavra que eu falo também é a questão de memória. A palavra memória é uma palavra perigosa na área da educação. Então, os meus alunos, quando batem o olho nisso aqui, falam, deve ser a negativa letra B. Só que eu não quero que vocês fiquem focados em apenas palavras. Nós temos que analisar o contexto, né? Temos que analisar todas as informações. Esta é a realidade. Porque, veja bem um detalhe. As atividades lúdicas como ferramentas para o desenvolvimento da criança, na maioria das vezes, não funciona. Não funciona. Então, peraí. Se eu estou marcando a negativa, eu tenho uma parte que fala sobre conteúdo. Conteúdo não é negativo. Só não é essência, tá? Se eu tenho a questão de memória, memória é uma palavra que não foi tão bem utilizada pela banca, infelizmente. Não é uma palavra tão positiva para se colocar em uma prova de concurso público, principalmente se essa expressão estiver aqui e a negativa não for ela. Mas tudo bem, aceitável. Há erros e erros. Mas quando que fala que as atividades elas não funcionam, aí não, filhão. Aqui é berrante. Quando fala que não funcionam, então o erro é muito berrante, porque elas funcionam. E infelizmente, tá? Com todo o respeito a esta banca, tem até que tomar cuidado para falar essas palavras, tá? Mas eu posso falar isso sim. Faltou, assim, nesta banca, uma certa, um certo profissionalismo de professores lá, né? Porque as informações estão cheias de erros de português. Esta é a realidade. Isso aqui está com erro de português, é porque estes erros estão na prova. Porque, olha, a expressão não funciona, não funcionam.
Porque as atividades lúdicas não funcionam. O sujeito aqui é plural, o verbo tem que estar no plural. Beleza. Agora, aqui a palavra várias tem acento porque é para o que se terminado de tongo. Agora vem a pergunta. Professor, o que acontece se uma banca cometer erro de português? Que eu coloquei isso na nossa live de hoje. Muitos alunos já me perguntaram isso. Professor, se a banca tal fizer uma questão mera cometer erro de português, eu posso dar com recurso? Não resolve. Infelizmente, deveria resolver. Eu estou cansado de ver, assim, bancas escrevendo assim, coisas horrorosas. Esta é a realidade. E você não pode pegar uma questão até com recurso por causa de português. Se for prova de português, sim. Eu lembro que uma vez um aluno meu na área de segurança, ele passou no concurso, ele fez mentoria comigo, ele passou no concurso e zerou a redação. Tirou 92% no concurso. Eu dei aula de redação para ele, zerou. Eu falei assim, professor, eu zerei a redação. Eu falei, tá, então vamos ver por que você zerou a redação. Então, o espelho da redação, fui lá, ele é mais de Belo Horizonte. Peguei a redação dele e falei assim, não, isso é palhaçada. Isso é palhaçada. Como é que fizeram a redação dessa, um texto aqui, com todos os elementos, né? Não foi uma redação perfeita, mas era uma redação para tirar uns 70% pela minha visão. Ele zerou. Aí eu peguei e montei um recurso, né? Porque eu faço recurso para os meus alunos. Aí eu fiz o recurso para ele, e aí o que eu fiz? Olha só o que eu fiz no recurso. Eu escrevi lá, eu montei um recurso, eu provei para a banca que o texto estava coeso, que havia coesão, havia coerência, que os argumentos foram elaborados, a proposta foi aceita, foi escrita da forma que eles pediram. E eu coloquei o seguinte lá, ó, coloquei o seguinte. Aí eu fiz uma correção de português em cima dos comentários do professor. Porque o professor que corrigiu, ele cometeu erros de português e ele deixou as palavras ilegíveis. Aí eu falei assim, agora eu te mato, acabou. Agora eu pego você. Agora eu pego você pro gogó. Agora eu arranco o seu zóio fora. Falei, já que você está fazendo isso com o meu aluno, aí eu escrevi, mostrei para a banca que havia erros de português na correção de redação do professor. E aí eu montei meu esquema lá, resultado, a nota foi considerada, ele foi aprovado. Hoje ele é policial. Então o que acontece? São detalhes. Se a prova é de português, sapeca no pé da beiça. Mas nada de educação não vai ganhar, não. Ah, várias, tem várias, tem acento, infelizmente. Erro de concordância verbal, não tem jeito. A correta é a letra C mesmo, não por causa do erro de concordância verbal, mas porque o conteúdo, né? Não é só porque, ou melhor, ela é a letra D, não é por causa do erro de concordância verbal, não. É porque está dizendo que as atividades lúdicas elas não funcionam, tá bom? A correta é, vá para a letra D de dado.